Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início ao nosso encontro. Por gentileza, queiram tomar seus assentos. Pelo caráter informal e horizontal do nosso encontro, ele se inicia com a mesa já formada. Chamo a mesa, por gentileza, Juiz Federal Márcio Barbosa Maia, o síndico do condomínio RK, senhor Francisco Avelino, o subsíndico, senhor Licurgo Salustiano. Qualquer lugar, gente. Sim. O promotor do Ministério Público, o senhor Dênio. Presidente do Conselho Consultivo, Paulo Alves. O presidente do Conselho Fiscal, o senhor Everton Leocádio. E representando a Terra Cabe, o senhor Alexandre Bittencourt. Teste 1, 2. Aumenta um pouco, por gentileza. Vamos ligar os microfones da mesa também? Só um minuto. Senhor Wagner Salles, por gentileza. Boa tarde novamente a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Neste momento, daremos início à reunião de visita técnica aqui no condomínio RK, conforme determinação constante de processo judicial de autoria da Companhia Imobiliária de Brasília, Terra Cap, e da União Federal, envolvendo a transferência de terras públicas da Fazenda Sobradinho ou Paranoazinho no Distrito Federal. Esta visita técnica judicial tem por objetivo buscar uma maior compreensão das questões ambientais e estruturais e do direito concessório na região, com análise da regularidade dos procedimentos de apropriação e desapropriação. As iniciativas vinculam-se ao objetivo maior de possibilitar melhores caminhos para a construção de uma solução consensual entre as partes envolvidas. Para pronunciamento de abertura e condução geral desta reunião, anunciamos o diretor do Foro da Justiça Federal, o excelentíssimo senhor Juiz Federal Márcio Barbosa Maia. Boa tarde a todas as pessoas presentes e, na realidade, eu vejo aqui como um coordenador do SEJUSC da Justiça Federal, então, órgão de conciliação. Eu não sou o juiz da causa. Não viemos aqui com aquela linguagem binária da justiça. A gente vem com aquilo que faz, a gente vem mais ouvido, na verdade. Né? O órgão de conciliação é alcançar um objetivo máximo, né? De promover a
processualidade, ele tem que estar mais ouvido, né, apurado do que os provantes. Mas eu resolvi essa vista técnica foi semana passada. Óbvio que os advogados foram conversar comigo, eu tomei pé da situação, porque no Sejus tem uma coisa muito boa. Os servidores são as principais pontos focais de uma conciliação. Então, deixa aí se expressarem. A Josefa ali, a nossa diretora do grupo de demandas complexas, uma pessoa aí gabaritada, muito talento. Tem outros servidores muito bons, nós temos a Graziele, um grupo de prática restaurativa, muito preparada. Um outro método de processualidade, mas também muito eficaz, que é a escuta qualificada, a responsabilização dos envolvidos. Então, fazendo essa advertência, eu não venho como juiz da causa, então aqui hoje, vamos procurar não brigar, porque assim, nós estamos na cultura da paz, queremos ouvir. Ouvir, quanto mais a gente ouvir, melhor é o melhor caminho para a gente construir a via conciliatória. Então, eu de antemão, eu ouvi ali Francisco Avelino, sim, eu mostrou muito conhecimento aqui da área. Paulo Alves, que é o presidente do Centro Consultivo também, o Cubo, o sim. Nós temos advogados do condomínio, o Mário Gilberto, o Eduardo Salles. E temos aqui no meio também, quero destacar que a figura do promotor dele. Ele é um administrador público muito conhecido em Brasília, muito proativo, uma pessoa assim, extremamente séria. Eu fico muito feliz que aqui nessa visita perto dele. Caminho de concurso, seguimos caminhos diferentes, mas abrimos os campos aqui, essa interseccionalidade que diz aqui, né? Eu queria passar a palavra para ele, já que a ação que proposta pelo Ministério Federal do MPFT, então eu gostaria de ouvir dele para que realmente haja aqui uma dialética, a gente ouça várias vozes de lugares diferentes. Então, em primeiro lugar, eu passo a palavra para o nosso promotor Cristina. Eu tomo a liberdade de interromper rapidamente por uma questão técnica, para que faça constar de uma ata que será produzida após a reunião, é necessário a assinatura de presença, tá? Tanto dos que compõem a mesa, quanto das demais autoridades que estão envolvidas com o caso, para a gente continuar se movendo. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. O Ministério Público Federal atuou bastante nesse caso, em duas frentes, especificamente, tanto essa ação que ocorre na Justiça Federal, com um objeto específico, mais discutindo a questão fundiária, vamos dizer assim, e uma ação civil pública que ocorreu na Justiça Federal. Os senhores certamente conhecem bem. Eu louvo muito iniciativas como essa. Acredito que é uma possibilidade enorme de se evitar a continuidade dessa indefinição, vamos dizer, quem mora aqui sabe bem do que eu estou falando, né? Viver nessa insegurança jurídica, saber o que pode, o que não pode, se pode investir, se não pode, né? Então, iniciativas como essa abrem caminhos para se buscar apaziguar esses interesses, evidentemente lembrando
quem está atuando em nome do poder público possui travas muito claras do que é possível e do que não é possível abrir mão, né? Então, é importante colocar isso, até porque qualquer acordo, qualquer iniciativa consensual que se busque, sempre tem como princípio básico a confiança, né? Confiança de parte a parte, para que a gente consiga identificar no outro o real interesse de resolver a situação, procurando atender todos os interesses envolvidos, né? Aqui tem a questão fundiária, tem a questão social, tem a questão ambiental, dadas as dimensões do condomínio, diria até econômica, então uma série de questões que precisam ser equacionadas. Aí eu repito aqui a necessidade que se parta dessa reconhecimento mútuo de confiança, de abertura para o diálogo e para se buscar a solução que seja melhor para todos, principalmente para a sociedade aqui, se puder. Bom, essas seriam as minhas primeiras palavras. Eu comentei com o doutor Márcio que a COUB não estava atuando diretamente nesse caso com a Justiça Federal, mas atua sim na Justiça Local. Mas é importante, inclusive, que haja esse link aí entre as duas ações para que eventual acordo que se venha a delinear possa atender as duas partes. Muito obrigado. Eu queria dizer uma coisa muito importante. A verdadeira democracia, para mim, foi a minha profissão de mestrado, é a participativa. A democracia representativa está cada vez mais, perdão da palavra, né? Cada vez mais tóxica. E eu acredito muito na construção do diálogo, das narrativas, ouvindo realmente os envolvidos. Então, a democracia participativa é muito valiosa. E o judiciário ele tem esse papel. Né? E, para mim, as partes de um processo são, na verdade, detentores da soberania popular. São pessoas que buscam o poder público e o juiz está aqui apenas como consequência dessa soberania popular. Então, para mim, é a verdadeira democracia. É construída com o diálogo. E é nesses termos que eu estou bem envolvido também. Realmente, há limites, mas estamos aqui dentro da cultura da paz. E nessa perspectiva, eu gostaria de ouvir o Dr. Francisco Avelino, assim, tá? Dr. Márcio, primeiramente gostaria de dar as boas-vindas ao senhor, ao Dr. Dênio, todas as autoridades aqui presentes, a doutora Josefa que tem nos ouvido e a gente tem trabalhado aí para poder realizar, né, esse evento aqui. E gostaria de pedir licença para fazer uma leitura, porque a responsabilidade é muito grande. Nós estamos aqui representando 10.000 pessoas. Nós estamos representando sonhos. Então, nós temos que ser muito cautelosos na colocação das nossas palavras e nós procuramos escolher algumas aqui que pudesse representar o pensamento da nossa coletividade, aquilo que nós percebemos. Eu fico muito feliz que o Dr. Dênio, que vem acompanhando o RK há bastante tempo, tenha colocado as palavras social, econômico, né? Pacificação, solução. Isso nos é um alento do problema, porque realmente é o que nós queremos. Temos trabalhado há mais de 15 anos, né, para o nosso grupo, o grupo que vem dirigindo o RK, nesses últimos 15 anos, temos trabalhado duramente para buscar as melhores soluções. E nós temos hoje muitas questões ambientais resolvidas, né? Nós estamos hoje muito bem no DF, somos reconhecidos pelo tratamento que a gente tem dado ao meio ambiente, né? Tivemos a felicidade aqui, né, de ter o testemunho vivo dos micos, né? Então, isso aí reforça, né, a nossa fala.
Mas eu peço, portanto, licença para fazer a leitura, para não deixar de colocar algumas questões aqui que são fundamentais. Excelência, desejamos falar não apenas como parte do processo, mas como representante de uma comunidade formada por mais de 2.000 famílias, mais de 10.000 pessoas, que há mais de 3 décadas construíram o que nós chamamos de RK. Não são apenas casas, mas histórias, vínculos e um lugar para viver em dignidade. Estamos aqui com o propósito de resolver. Esse é o nosso propósito. Não queremos prolongar este processo por mais décadas. Não queremos conflito. Queremos uma solução justa. Uma solução definitiva e possível. Acreditamos em uma solução que considere a nossa história, a nossa boa-fé e a realidade construída ao longo de mais de 30 anos. Excelência, o RK nasceu em 1994. Não nasceu a partir de uma invasão. A sua origem remonta a 1994, quando uma comissão foi instituída pelo governo do Distrito Federal e a TerraCap foi incumbida de equacionar a situação fundiária da gleba oriunda da Fazenda Paranazinho. Nós não queremos aqui, doutor Dene, discutir mérito, tá? É só sentimentos. Nossa visão da história, o nosso sofrimento, a nossa dor. Desde a origem, a solução construída sob a condução da TerraCap, com o aval do governo do Distrito Federal, gerou nos adquirentes legítima confiança e na atuação do Estado. Em diferentes momentos, inclusive, essa compreensão foi reafirmada por autoridades públicas. Em 1997, o presidente do TJDFT, desembargador Carlos Augusto Machado de Faria, ao analisar um recurso de antecipação de provas em outro processo, declarou que o RK foi constituído em área particular. Presidentes da TerraCap, em momentos distintos, e outras autoridades governamentais também se manifestaram no mesmo sentido ao longo do tempo. Em 2005, o condomínio RK obteve licença de instalação para a construção do seu sistema de drenagem. Paralelamente a esse reconhecimento institucional, houve esforço das famílias. Tudo começou em uma área isolada, de caráter rural. Eu gostaria de chamar a atenção para essa questão. A história começou com uma área rural, originalmente destinada à pastagem, sem qualquer infraestrutura. Foi aqui que encontramos a oportunidade de adquirir o nosso pedaço de terra, iniciar a construção do sonho da casa própria. Nós não tínhamos condições de adquirir um imóvel no plano piloto. Não foi fácil. Ao longo de 2 décadas, convivemos com poeira, com lama, sem condições adequadas de habitabilidade e sem a presença efetiva do poder público. Ainda assim, com muito esforço e sacrifício, formamos o que transformamos no RK. O RK que existe hoje. Um local consolidado, estruturado e digno para milhares de famílias. Esse processo também se refletiu em contribuições concretas. Levantamentos realizados indicam que os condôminos do RK, que cada condômino já arcou em valores atualizados com aproximadamente R$40 mil de IPTU, cada condômino, 40 mil de IPTU, e cerca de R$190 mil em infraestrutura e manutenção. Infraestrutura, benfeitorias, manutenção e segurança, ao longo desses mais de 30 anos. Não é razoável, por um lado, que o Estado reconheça, tribute e se beneficie dessa realidade por décadas. E, por outro lado, essas mesmas famílias sejam tratadas como se estivessem à margem da legalidade. Excelência, estamos, portanto, diante de adquirentes de boa-fé, cuja confiança legítima foi construída e reforçada ao longo de mais de 30 anos. A escritura do RK foi otorgada pela TerraCap e regularmente registrada em cartório, sem vício de fraude. A discussão de eventual erro remete à data anterior à escritura, mas quando analisamos a cadeia dominial, não faltam erros anteriores, como transferência sem demarcação, sem confrontação e também com erros registrais. Os moradores não deram causa a esse conflito. Na verdade, foram apenas atingidos por uma disputa judicial da qual nunca participaram.
De sua parte, nunca houve intenção de causar prejuízo a quem quer que seja. O que houve foi confiança legítima, fundada em atos formais do poder público e reiteradamente por ele confirmado ao longo do tempo. Excelência, tudo o que existe hoje dentro do RK foi construído pelos próprios moradores. A rede elétrica foi implantada pelos condôminos e doadas na SEB. A rede de água foi construída pelos condôminos e doada à CAESB. A rede de drenagem foi executada pelos moradores e será incorporada à TerraCap. As ruas foram pavimentadas pelos próprios condôminos. As calçadas foram construídas pelos moradores. As ruas, as áreas comuns, arborizadas. Foram implantadas praças, áreas de convivência e quadras esportivas. A organização urbana e a própria viabilidade do local nasceram do esforço coletivo. O Estado não investiu aqui no lugar. E aqui precisamos fazer uma reflexão ampla. É contraditório que a TerraCap propõe a venda direta sem assumir a sua parcela de responsabilidade histórica. Ao otorgar a escritura de divisão amigável no passado, a companhia chancelou a natureza da área e a segurança do negócio para centenas de famílias. Eu comprei porque o RK era uma área particular. O desembargador tinha se manifestado nesse sentido. Hoje nós temos internet, na época não tinha, tudo muito mais complexo, tudo muito mais difícil. Mesmo existindo o processo, eu tinha confiança. Foi otorgada uma licença de instalação para a instalação das redes de águas da rede de drenagem. Então eu tive essa confiança como todos os outros moradores. Então nós recebemos essa confiança foi oferecida pelos atos do ente público. Então não pode ser desconsiderado. Não estamos tratando aqui de questão de mérito, estamos tratando de questão de justiça social. O nível adquirente de boa-fé por eventuais falhas administrativas da própria estatal fere a razoabilidade. O RK não se enquadra na regra geral de regularização de terras públicas. É um caso isolado, que exige solução sob medida, que reconheça a validade dos atos praticados pela própria TerraCap no passado. Excelência, estamos falando de uma comunidade com características muito específicas. Mais de 50% dos moradores dos condôminos têm mais de 60 anos. Nós pertencemos, mais de 50% têm mais de 60 anos. Nós pertencemos, atualmente, pertencemos a uma faixa de renda mais baixa. Porque quem tem renda alta, eu não concordo em morar 20 anos na poeira e na lama. E passando pelos problemas que nós passamos. Vivemos condições precárias. Construímos tudo com o nosso esforço. Hoje, falando do aspecto econômico das famílias, nós temos hoje mais ou menos 400 pessoas, 400 famílias que têm dificuldade de pagar a taxa de condomínio. Então, a taxa é barata, a taxa é menos de R$500. Nós temos hoje 280 unidades que já estamos virando o mês, 280 unidades que não conseguiram pagar a taxa do mês. Quer dizer, já vai passar o segundo mês, né, sem pagamento. Eu recebo frequentemente pessoas com muita preocupação pela situação que a gente se encontra. Pessoas que serão expulsas de suas casas se a gente não encontrar uma solução justa. Para essas famílias, uma cobrança desproporcional não é apenas um valor. Quando se fala em valor, para muitas pessoas, o valor é irrisório. Para as autoridades, muitas vezes, ou para funcionários públicos, muitas vezes o valor não pode ser muito significativo. Mas nós temos aqui centenas e centenas de pessoas que vivem com salário mínimo um pouco mais, que vivem com aposentadoria, com valores congelados, sem reajustes, e se o condomínio já é difícil, imaginem, né, o pagamento de uma parcela. Para essas famílias, a cobrança desproporcional não é apenas um valor, é o risco real de perderem suas casas. É preciso que a gente reflita nisso. Eu gostaria de falar com o coração de cada um dos senhores aqui presentes. Nós estamos falando da vida das pessoas. Pessoas com mais de 60 anos poderão perder suas casas depois de 30 anos de luta, de construção. Estamos aqui para buscar uma solução. Queremos regularização, precisamos dela, mas ela precisa ser justa, equilibrada, dentro do possível. Essa solução passa necessariamente pela participação da TerraCap.
Não se pode pensar só em números, em lucro. É preciso pensar no social. Porque ela, na verdade, teve origem, participou, validou, gerou confiança. Não pode agora se posicionar apenas como credora. Precisa fazer parte da solução. Excelência. Para nós, a solução justa passa pela análise de um sólido conjunto de pilares. A rigidez do título imobiliário, lastreada em escrituras públicas que gozam de presunção de legalidade. A boa-fé inabalável de uma comunidade que não invadiu, mas adquiriu seus lotes sob chancela de um sistema registral. Um investimento particular em infraestrutura, onde os moradores assumiram o papel do Estado no sistema da urbanização. A função social da propriedade, que é constitucional e consolidada por uma comunidade viva de mais de 10 mil pessoas. A segurança jurídica, advinda do reconhecimento histórico do próprio ente público em diversas esferas. Uma conciliação equilibrada para a justiça social e, ao mesmo tempo, promoverá um ganho macroestrutural ao Distrito Federal, ao liberar uma extensa faixa de terra que compõe o patrimônio da Terra Cap, permitindo que o Estado retome o planejamento ordenado da região. Somos vítimas, nós moradores, somos vítimas de um imbróglio jurídico. Nós desejamos uma solução socialmente justa. Uma conciliação exige que todos renunciem a parte do seu direito. Sugerimos, portanto, entendemos que se houve alguma perda no passado, essa perda ocorreu quando a terra, doutor Dênio, era uma área, uma greba rural. Não é uma greba urbanizada como está hoje, valorizada a partir do esforço coletivo. E não pode ser com o sacrifício do coletivo que a gente vai solucionar. Se nós constituirmos uma solução considerando essa greba rural, nós estaríamos observando a natureza originária da greba, calculando, né, o valor da terra nua rural, expurgando essas valorizações decorrentes de benfeitorias realizadas pelos próprios moradores. A capacidade contributiva dos moradores, valores, prazos, sejam compatíveis com a realidade socioeconômica das famílias, evitando o confisco ou a exclusão social. A dignidade da pessoa humana, o processo de regularização com o objetivo de incluir e pacificar, e jamais para segregar aqueles que, com esforço, ao longo de 3 décadas, edificaram uma terra que nada tinha. Excelência, estamos diante de uma escolha. E para terminar, entre prolongar um conflito antigo e construir uma solução justa e definitiva. Nós não queremos vencer o Estado, de forma nenhuma. Nós queremos resolver com ele, porque ele fez parte do início dessa história. Não fomos nós sozinhos, pelo contrário, nós chegamos depois, acreditando, né, naquilo que foi assinado pelo Estado, por entes estatais. O Estado fez parte do início dessa história, precisa fazer parte do seu final, de forma justa. Encerramos aqui com um pedido muito sincero. Qualquer proposta de acordo considera não apenas documentos, mas as pessoas. E considera não apenas valores, mas vidas. E que a justiça, nesse caso, se traduza em algo essencial. Reconhecer a boa-fé, respeitar a nossa história e permitir que nossas famílias não percam o sonho que nos trouxe até aqui. Muito obrigado. Muito importante. A ação judicial hoje ela permite longos e longos anos, deixando as pessoas sofrendo aflição. Eu também aqui, né, no Francisco Alegria, representando essa comunidade, também expressou isso. Ou seja, o litígio, essa demora, gera insegurança. Então, só por esses dois depoimentos, para mim, já valeu a visita técnica. Eu decidi, pela sexta-feira, foi quinta, João. Mas a gente quer ouvir agora também a Terra Cap. Você quer representar a Terra Cap? Boa tarde a todos. A Terra Cap vem se tornando parceiro aí do Tribunal TRF. Nós estamos sempre à disposição
para apoiar as ações, principalmente esse tipo de ação que vem se desenvolvendo no Dr. Márcio, né, em alguns casos já inclusive com bastante êxito, né, foi a questão da 452A. Eu queria dizer que a TerraCap ela é estreitamente profissional e técnica, né. Como o Dr. Demi falou, existem entraves que eu considero como legislações, né. A TerraCap ela é uma empresa pública composta por funcionários públicos que devem seguir a legislação. Então a TerraCap está aqui, doutor Márcio, para cumprir a lei, para cumprir a legislação. A exemplo do que o colega do síndico, né, do condomínio falou, se houver uma legislação que permita, por exemplo, parcelamento rural numa gleba urbana, assim a TerraCap vai proceder. Mas a gente depende especificamente de legislação. Então, por isso que eu falo, a TerraCap é estritamente técnica e tudo que se é feito dentro de um acordo tem que se observar as legislações vigentes, em específico o PDOT. Ok? Obrigado, Tomás. Não consigo. Destacando a questão ambiental. Você me falou, né, sobre... Sim. Pode ficar bom. Excelentíssimo senhor doutor juiz, doutor Márcio, excelentíssimo doutor Dênio, demais autoridades, colegas, trabalhadores e condôminos. Eu gostaria de me referir como presidente do Conselho Consultivo, embora eu seja também o presidente lá do Grupo Escoteiro, viu, doutor Márcio? Mas lá do CCE, lá do CEA, mas eu gostaria aqui de pontuar em apenas um minuto gostaria de pontuar em apenas alguns pontos para a nossa reflexão e que não podemos deixar de considerar numa mesa de conciliação. Me perdoem a franqueza. Primeiro ponto, nós não somos grileiros. Nós não somos grileiros e os que foram acusados de grilar, nenhum até hoje, a justiça não conseguiu punir um sequer, infelizmente. Não somos invasores, é o segundo ponto. Todos nós somos compradores de boa fé. Não invadimos terra e muito menos terra pública. Nós compramos com base numa escritura que foi outorgada pela TerraCap. Em 1994, doutor Márcio, o governador da época criou um grupo executivo de trabalho para estudar os conflitos fundiários e buscar soluções no DF. Na nossa região, chegaram a uma composição amigável. Essa composição amigável foi levada para estudo dos técnicos e da diretoria da TerraCap. Esse estudo foi aprovado pelos engenheiros, jurídicos, agrimensores, técnicos da companhia. Todos aprovaram, tanto que foi realizada uma reunião da diretoria colegiada da TerraCap, lavrada a ata dessa reunião e dessa composição amigável nasceu a nossa escritura da TerraCap. Então, essa escritura do RK e mais 10 áreas, mais 9 áreas aqui na região. Então, nós somos o único
nós somos o único condomínio do DF que tem uma escritura pública outorgada pela TerraCap, sem vício e sem fraude, como se fala por aí. A nossa escritura não foi feita debaixo do pano, ela foi feita com clareza, com o corpo jurídico da TerraCap aprovando uma composição amigável. E hoje, eu gostaria de reforçar as palavras do Avelino, do síndico, que nós temos uma empresa da TerraCap, a TerraCap criou uma empresa de terras rurais para regularizar condomínios de áreas rurais. E está regularizando, inclusive na região, condomínios, as glebas reconhecidas como condomínios ou loteamentos ou condomínios rurais. E nós, veja bem, em 94, essa área toda era pasto. Os investimentos que foram feitos, não foi feito pelo GBF, não foi feito pela TerraCap, pela NovaCap. Os investimentos todos foram feitos por nós, os condôminos. Se não tivéssemos feito esse investimento, até hoje, essa área seria uma área rural. Então, por isso, nos parece justo que, numa mesa de negociação, numa audiência de conciliação, seja considerado a escritura que existe e é válida, e que seja considerado que a possibilidade de um acordo seja vista a gleba com o valor de gleba rural. Hoje já existe essa empresa da própria TerraCap que está legalizando áreas rurais como condomínio. Muito obrigado. Boa tarde a todos, né? O meu nome é Mário Gilberto, eu cumprimento aqui o Dr. Márcio Barroso, cumprimento os demais membros da mesa, todos presentes. Então, Márcio, eu vou fazer aqui um breve resumo para o senhor naquilo que eu entendo sobre a questão fundiária do condomínio e a questão ambiental. Né? Já foi dito aqui pelo editor que nós temos tramitando na Justiça Local uma ação de natureza ambiental, acho que o senhor já tomou conhecimento do fato, né? Onde foi determinado na sentença que era para fazer a demolição do condomínio e o pagamento de uma multa, que hoje ela está em torno de 236 milhões de reais. Evidentemente, o condomínio, na tempo hábil, fez o recurso no último dia do expediente do mês passado. Né? Então, o relator do processo, o embargador Roberto, ele então deu um efeito suspensivo, né, até o julgamento definitivo por recurso de apelação. Essa é a questão ambiental. Agora, do ponto de vista fundiário, eu gostaria de fazer a seguinte abordagem, não é? Essa ação que está tramitando lá na terceira vara federal, e que hoje vai estar sobre o domínio de Vossa Excelência para fins de conciliação, ela atinge não só o condomínio RK, né? Mas o bloqueio judicial, a restrição, ela atinge assim, uma grande faixa, né, que sai daqui, passa aí pela torre de televisão, vai parar quase lá no Paranoá, e são terras de domínio da TerraCap que estão bloqueadas há mais de 24 anos. Né? Eu sei que a TerraCap tem lá seus projetos também, de interesse, de fazer os seus empreendimentos imobiliários, né? A pedido que são possivelmente 425 alqueires de terra, por 4,84 vai dar uma área muito grande. Né? E dentro disso está o condomínio RK, com 148 hectares. Agora, o que eu pediria, assim, né, na conciliação, que quando a gente vai comprar um apartamento, quando a gente vai comprar uma fazenda, uma chácara, a pessoa vai no cartório de registro de imóvel, né, tira uma certidão de R$11, verifica lá que está tudo ok, tudo registrado, não tem restrição, não tem nada. E a partir daí, não é, tem a boa fé da pessoa. E foi isso que aconteceu aqui. Né?
apresentou-se aqui ao condomínio alguém que tinha um registro imobiliário, que estava em comum com terra da terra capa, e a partir daí foi feita essa divisão. A escritura como de divisão. Né? Evidentemente que o Ministério Público, diligente como sempre, né, foi buscar na origem um vício que não estava no registro imobiliário. Né? A matrícula estava tranquila, não tinha restrição, não tinha bloqueio, não tinha nada. Então, lá, nesse processo, né, hoje está com Vossa Excelência, foi identificada uma espécie de uma fraude em assinatura, tá? Tabelião, doutor Gante, doutor Clandestino, aquisitivo aí. E daí, então, deu o bloqueio. Esse bloqueio também está atingindo toda a diretoria da Terra Cátia, do passado, presidente, diretores. Hoje a maioria toda é espólio. Né? Até o governador Joaquim Ori também, né, tem disponibilidade nos seus bens por conta disso. Então, como o processo já se arrasta há mais de 24 anos, sem solução, né, eu acho que chegou o momento da gente pôr um ponto final nisso. Né. Eu vou até me reportar aqui o que a doutora Alexandre falou, porque ele disse, ó, liga aí a legislação, né, que é onde a gente pode se embasar para fazer a regularização disso. Evidentemente que a gente, como profissional, tem a obrigação de dizer a Vossa Excelência, os presentes, que nós, assim quando saiu a sentença lá do processo da Vale do Meio Ambiente, nós buscamos já uma alternativa para a regularização dessa área. Né? Sentamos com o governador do Estado, né, e ele foi muito claro dizendo, olha, gente, você sabe que tem essa restrição aí e tal, nós estamos aqui aptos a fazer essa regularização, mas talvez teria que fazer essa regularização como área de domínio público. Então, a partir daí, nós sentamos, né, com a Terra Cátia, discutimos várias e várias semanas a respeito de questões de avaliação, né, de preço, condição de pagamento e tudo mais. Chegamos próximo, né, digamos assim, de uma minuta de acordo, mas esbarrou na questão do preço. Né, porque o que o Avelino disse, como é uma população que chegou aqui no início, né, essas pessoas que quando vão morar num condomínio irregular, são pessoas que não têm condição, por exemplo, de comprar um apartamento no plano piloto, no Pará, no Noroeste do Oeste. Ele vem aqui, enfrenta o barro, a lama, aquele negócio, porque o preço realmente cabe no seu bolso. Né? E essa população está aí, doutor Márcio. Deve ter, possivelmente, aí, talvez uns 50% desses moradores, que às vezes é um funcionário aposentado, às vezes até um militar da reserva, que o recurso financeiro dele é muito baixo. E à medida que o ano vai passando, por exemplo, o cidadão que tem 60, 70 anos, vai diminuindo o tempo para ele financiar o imóvel. Você está entendendo? Por exemplo, um cidadão hoje que tem 70 anos, ele praticamente tem, pelo contrato da Terra Cátia, tem um prazo muito curto para liquidar. E a prestação fica inviável, né? Totalmente inviável. Por quê? Porque eles têm lá o prazo, olha, eu posso financiar até, acho que até o Renato pode explicar para Vossa Excelência qual é o tempo, né, que o cidadão tem para liquidar um contrato como esse. E um cidadão com 65, 70 anos, então o prazo realmente fica muito curto, a prestação fica altíssima. E isso é uma das questões que preocupa a administração do condomínio, preocupa nós, enquanto advogados, né? Eu acho que deve preocupar também o Poder Judiciário e o Ministério Público, porque a terra está aí, o cidadão está morando, e eu acho que a Casa da Moradia, ela regularizada, ela dá dignidade ao cidadão, não é? E a legislação, se me permita, né, olha, eu tenho trabalhado em vários processos de regularização aqui no âmbito Distrito Federal, ajudei na formulação, inclusive, da lei atual, a Lei 3465 de 2017, tem muitos artigos da lei, viu, doutor Márcio, que partiu de emenda da comunidade de condomínio, atuei firme nisso, junto ao Palácio Planalto, à Câmara Federal, o Senado, aprovar aquilo que realmente seria para solucionar. E gerou essa Lei 3465, é uma lei ótima, ela é de uma celeridade, dá uma celeridade no processo. Infelizmente, no âmbito do Distrito Federal, isso não está acontecendo. Essa celeridade, esperando que ainda está com os olhos voltados lá em 79, na lei 6766, não pode. Né? Então, eu acredito que nessa conciliação, doutor Márcio, nós deveríamos, inclusive, estabelecer prazos. Né? Nos governos passados, a gente fazia isso, um cronograma, né? De, por exemplo, licença de instalação corretiva, por exemplo, qual o prazo? 8 meses, um ano, e estabelecendo prazo. Para não ficar aquela coisa que não. Esse condomínio está com 36 anos. Né?
todas essas obras de infraestruturas aqui, por exemplo, ó, rede de drenagem fluvial, asfalto, rede de esgoto sanitário, tudo licenciado pelo IBRAM, mas na sentença lá foi declarada nulo, você está entendendo? Nulo todos esses atos do Poder Executivo. Quer dizer, o senhor fala, mas isso não é razoável, mas é isso que está na sentença. E nós precisamos superar essas questões. Né? Então, a lei que eu me refiro, depois eu posso até passar, é a lei 6.740, ela é de 2020, foi ainda do governo Ibanez que fez, e ela permite, sim, que essas áreas rurais com ocupação urbana seja vendido lá, como a preço de terra nua. Está no artigo 5º da lei 6.740, e ela pode se aplicar numa situação como essa. Né? A TRH tem uma subsidiária chamada EPR, e ela vem dando curso nesse tipo de regularização. Né? E, aplicando essa lei, acredito que isso vai facilitar, né, sensivelmente aquelas pessoas de baixo poder aquisitivo. Né? Então, eu, em resumo, deixo aqui essa pequena contribuição, né, dizendo sempre que, quando assumiu o mandato, em 2014, informei ao cliente que eu aceitaria o mandato, mas se nós partíssemos para a regularização imediata desse loteamento, que é a única alternativa. Muito obrigado. Alguém da comunidade gostaria de falar? Excelência, quando eu vim morar aqui em 2005, Quando eu vim morar aqui em 2005, eu procurei alguém aqui, falei assim, olha, como é que está isso aqui? Ele falou, olha, está tudo regularizadinho, olha, documento aqui, papelzinho azul. Eu peguei aquilo, excelência, levei para casa e falei, olha, nós compramos uma coisa legal. Eu tenho aqui, a minha mulher ficou com dúvida, eu não queria morar aqui, porque era mato, não sei o que. Eu falei, não, é o que eu tenho para morar, o dinheiro que eu tenho é esse. Eu vou morar aqui, e é tudo regularizado. Eu confiei naquilo totalmente. Eu falei assim, é tudo que eu tenho. E tudo que eu tinha, eu coloquei naquele papel azul. Eu tinha certeza que aquilo era um serviço público. Eu falei, imagino que isso aqui não dá para eu ter. E eu queria dizer isso para você, que é um sentimento que eu tenho. Eu não tinha nenhuma necessidade disso aqui valorizar, virar no vender casa por 6 mil. Eu não tinha interesse nenhum. Eu queria só um lugar para morar. Eu queria só um lugar onde eu pudesse morar e ter segurança. É isso. Nesse momento agora, nós estamos passando uma dúvida de um documento. Imaginou eu comprar um negócio agora, quando o cartório registra daqui a 50 anos, meu filho vai lá e fala, não, não está valendo mais nada isso aí não. As assinaturas não estão batendo, isso aí, o rapaz foi demitido, o cartório fechou, a família... É muito difícil isso para a gente. Eu queria muito que o senhor sentar sobre isso, imaginasse a minha situação. Chegar aqui, era o único bem que eu tinha que eu podia comprar naquele momento. Eu peguei aquele documento e falei, aqui eu vou morar. Só queria passar isso para o senhor. Muito obrigado. eu, como juiz de apreciação, governador, eu lamento muito. O processo está tramitando desde o início do século, chegamos a um quarto do século, e não há uma resposta. Eu achei muito bom o juiz encaminhar a forma correta, a forma de conciliação, sem o qual a gente não conseguiria aqui tomar esses depoimentos, esses relatos, que são muito importantes para a sequência agora das tratativas desse processo. Então nós vamos tomar o cuidado realmente de observar o que foi dito aqui por todos, os advogados. Não sei se o Bruno gosta de fazer uma colocação. Sim. Boa tarde. Eu sou Vera Barbieri, fui síndica do condomínio há algum tempo, desde 2008 até 2012, 2010 a 2014, perdão, e encontramos a situação sempre muito difícil do condomínio. Tive a oportunidade de algumas reuniões com o Dr. Bem e acompanhávamos de perto todas as situações. Eu gostaria de dar meu depoimento aqui, em primeiro lugar, como eu adquiri
interessante, embora as condições físicas fossem as piores que você possa imaginar. Muita lama, muita poeira, apolando o carro todos os dias, sem energia. A gente tinha que pegar pedaços de energia de vizinhos para a gente poder construir a casa, poder até morar. E, assim, quando eu vim comprar o lote, eu falei, olha, esse é aplicado no meu bolso, na minha condição, eu vou ver como é que é isso. Nós pouco entendíamos de condomínios que nem tinha condomínio no DF na época, e muito menos do que é uma regularização de condomínio, né? Mas eu sempre desconfiava, sempre eu gostei de tratar das coisas com seriedade. Eu então esperei, o corretor que me envia disse que o secretário de Assuntos Fundiários do GDF estaria aqui no condomínio no sábado seguinte, numa quarta-feira. E ele disse que o secretário de Assuntos Fundiários, o senhor Odilon Aires, não sei se você conhece, já ouviu falar, e esse senhor, ele estaria aqui no condomínio para fazer explicações sobre o condomínio. Eu, como interessada e querendo saber da regularização, da questão de como, o que eu estava comprando, se eu estava comprando gato por lebre, eu vim então para conversar, eu ouvi a reunião. E esse senhor, representante do Estado, representante dos assuntos fundiários do GDF, ele disse com todas as letras, e nós devemos ter isso aí em reuniões no Google, certamente deve ter alguma coisa desse sentido. E ele disse com todas as letras que nós tínhamos uma escritura, que essa escritura estava sendo resolvida e que nós seríamos regularizados. O Estado regularizaria o nosso condomínio. Olha bem, na época, onde estava aquela confusão de tantos assentamentos, tanta confusão. E que nós teríamos todas as condições de sermos regularizados. A explicação que deu é que nós teríamos muitas despesas, por sermos irregulares naquele momento, despesas essas que nós realmente tivemos posteriormente para poder habitar, para poder fazer IARIMA, vários outros documentos que nos foram solicitados na época, e ficamos aqui aguardando. Aí começaram a sair as várias situações que uma sobre a outra, as informações não batiam, e nós estamos até hoje nessa situação bastante difícil. Esse é o depoimento, né? E a outra coisa também, quanto ao Exídio, que eu acho que o meu amigo Avelino pode também afirmar isso, nós temos uma comunidade extremamente séria, que sempre vota com a lei, com os regulamentos, com as regras, e nós temos aí vários depoimentos de várias autorizações do IBRAM, do próprio Ministério Público, que sempre nós recorremos para a gente poder buscar as soluções enquanto essa situação fundiária não se resolveu. Então, eu só queria dar esse depoimento. Eu ordeno os cumprimentos pessoais ao senhor. Muito obrigada por tudo. Obrigada. Outra condômino, né? Ali mesmo, então, eu quero dar um testemunho pessoal na questão do que é que eu vim para cá. Porque eu fui lesada pela incômoda. Tudo que eu tinha, eu joguei ali e perdi tudo. E vim para cá, porque disseram que isso aqui era um lugar que não podia morar e que era um lugar sério. Eu sou funcionária pública do executivo, que nunca temos aumentos. Você do judiciário, você sempre tem, nós não temos. Então, hoje, eu não consigo mais pagar minhas contas. Eu tenho 83 anos e sou só. É só isso que eu gostaria de pedir, que vocês olhem como eu, aqui, eu acho que 40% da população aqui é igual a mim. E muitos piores também. Como que com 83 anos eu vou financiar o quê? Se o Banco do Brasil, que eu sou cliente há mais de 60 anos, já não me financia mais nada, porque eu não tenho idade para financiar, é só isso que eu pedi a você. Dêem uma olhada nisso. Muito obrigada. Lá a pessoa
os depoimentos. Eu notei aqui que o primeiro, qual foi o nome, né? Deve adquirir um terreno aqui, 2005, é isso? O Estado juiz também tem sua parcela, não culpa, mas responsabilidade. Ele comprou um terreno e tinha um processo já, em 2001. Então, essas omissões do Estado, também do Estado juiz, também devem ser levadas em consideração. Há uma ação tramitando na Justiça Federal desde 2001. Não cai das cordilheiras, por isso. Mas é um absurdo, né? Porque eles consideram historicamente que o século começou ali. Estamos aqui, um quarto de século depois, e a coisa ainda está gerando insegurança, está gerando ruído. E a gente vem aqui também ouvir a todos. A Terracap, mais uma vez, quer se pronunciar. Boa tarde, doutor Márcio, tudo bem? Todos da mesa, Avelino, nós já tivemos aí nesse pessoal do condomínio algumas conversas. A minha fala, como toda a reunião está sendo conduzida com o objetivo de chegarmos a uma solução futura, o nosso objetivo, o meu objetivo na fala aqui, traz diferente alguns apontamentos. Vou citar um que o doutor Mário fez sobre a Lei de Regularização Rural, executada pela ETR, uma subsidiária da Terracap. Existe uma restrição, doutor Mário, sobre essa lei, que ela é executada em macrozona rural. Nós estamos hoje numa macrozona urbana. A ETR ela não tem legitimidade para ações em macrozona urbana. A Terracap criou essa subsidiária tão somente para lidar com macrozona rural. Então, essa aplicabilidade, trazer essa tratativa para o âmbito da ETR, não condiz com o fim de criação da mesma. A própria Lei 13465, ela já traz ali diversos instrumentos para que possa ser promovido tanto o acordo, a celebração do acordo, que a lei tem ela foca bastante nisso, para que diminuímos, reduzimos, até extinguimos os conflitos fundiários ao longo do território nacional, bem como também ela traz regramentos de reconhecimento daquilo que a comunidade fez. Então, no seu artigo 16, ela fala: parte-se de preço de mercado da unidade imobiliária, deduzindo as infraestruturas, valorizações decorrentes delas, para chegar ao valor final de venda. Então, a precificação final, ela trata de uma terra nua, como se o lote estivesse ocorrendo agora, tá? Se a unidade imobiliária estivesse ocorrendo agora. Um ponto importante também, que aí não é tentando causar polêmica, é só trazer um esclarecimento, e a 6766 da década de 70, e ela fala sobre parcelamento do solo. Então, para a aquisição de uma unidade imobiliária, a primeira coisa que se faz é tirar o ônus da unidade imobiliária, e não da gleba. Então, todo núcleo urbano, informal ou formal, ele é oriundo de uma área rural. Isso é um exemplo que se aplica a todos. Eu sou do interior de Minas Gerais, onde as cidades eram crescidas através das fazendas, que o fazendeiro ia ali cedia um espacinho e ia. Então, toda e qualquer cidade a nível de Brasil, ela iniciou em uma gleba rural. E para que você faça aquisição e garanta a segurança jurídica daquela aquisição, ela só é possível se eu vou em um RI e busco uma ônus da unidade individual. Quando eu trago para o cenário que, olha, era uma gleba rural, nós compramos de boa fé, eu acredito e eu trato isso, todas as conversas que nós tivemos com o condomínio foi nessa linha. Mas ele já tem um vício de iniciativa porque eu fui adquirir uma unidade que ela não era autônoma. Então eu já sabia que a inicial estava equivocada, certo? Porque eu tenho um apartamento no Lúcio Costa, hoje moro de aluguel aqui em Sobradinho, eu tenho um apartamento no Lúcio Costa, aí eu consigo verificar o histórico. Esse apartamento ele foi feito pela incorporadora tal, ele foi de fulano, beltrano, ciclano e hoje está sobre a minha propriedade. Aí eu consigo ter a segurança jurídica para essa comunidade. A maioria das ocupações que ocorreram no âmbito do Distrito Federal, elas são oriundas, sim, por questões onde pessoas de boa fé buscando moradia foram induzidas. Como, por exemplo, ao longo de Vicente Pires, é uma área que eu estou atuando nesse exato momento, nós estamos trabalhando com Vicente Pires, boa parte da comunidade que está lá também
adquiriu de boa fé. Mas a responsabilidade, ela deve ser parcelada, ela deve ser dividida. O Estado, com as suas obrigações, o adquirente, mesmo que de boa fé, ele não se cercou de todo o zelo para ir lá e adquirir essa unidade imobiliária. Então, a TerraCap, ela promove um processo chamado venda direta. Dr. Mário citou lá, período de financiamento. Então, nós temos a soma da idade, mais o período de financiamento de 1.080 meses. Então, uma pessoa de 65 anos não consegue mais 25 anos de financiamento da TerraCap, sob uma taxa de juros de 0,2% ao mês. Tentando comprar uma casa ali no Sobradinho, o efetivo anual está 11%, Caixa Econômica, e esse financiamento subsidiado pelo FGTS. O juro da TerraCap é de 0,2 ao mês, 2,4 ao ano. Então, condições para que a política ocorra, essas condições elas são tratadas no âmbito da TerraCap. Todas as vezes que nós deparamos com situações, nós vamos lá e atendemos. Por exemplo, citado a questão de renda, existe legislação no DF hoje que fala que quando a unidade imobiliária e o núcleo familiar ele atende a característica de EUPS, que é de interesse social, a TerraCap ela transfere essa unidade imobiliária para o escopo da CODAB. E a CODAB vai aplicar para essa unidade imobiliária a sua regularização de acordo com a faixa daquela família. Então, é necessário, para a construção de um acordo futuro, a gente ter conhecimento do processo na sua amplitude. A necessidade é notória, é válida a solicitação que seja analisada as questões sociais, mas tem que ser observado que a própria lei já fez essa análise social. Quando a gente vai na 13465 no seu decreto regulamentador, no 1310, nós iremos identificar diversos dispositivos nesses dois normativos que nós vemos que ele tem essa visão social para o processo de regularização. E a nós, do Executivo, cabe normatizar, recepcioná-lo, normatizá-lo e executá-lo. Então, a TerraCap ela faz isso já há 9 anos. Eu executo esse trabalho desde o início na TerraCap. Estou há 9 anos fazendo a mesma coisa. E eu garanto para o senhor que as políticas de regularização da TerraCap, elas buscam sempre atender o lado social, no máximo que a legislação nos permite. Muito obrigado. Conhecimentos. O acadêmico quer também. Vou aproveitar essa fala do Renato, vou colocar aqui que para se fazer um acordo, todas as partes têm que abrir mão de parte dos seus interesses. Né? E isso é uma máxima que eles têm que observar. A gente já avançou muito nessa questão. Né? Se você for pensar uma situação normal, você não poderia falar em venda direta. Então o Estado já abriu mão era uma obrigação, até algo que foi muito questionado à época, né? Hoje em dia, em razão da situação do Distrito Federal, acaba se admitindo isso, mas a venda direta é uma política pública que a maioria da população não tem acesso. Né? Sem contar essa questão das condições que são trabalhadas. E a gente não pode perder de vista, evidentemente, que se falou muito aqui, que a gente não está tratando o mérito, mas acaba que a gente acaba tratando um pouco do mérito. Né? A gente não pode esquecer que até o dono, quando ele parcela uma área sem as autorizações legais, sem as licenças ambientais, ele pode ser punido, inclusive, criminalmente por isso. Então, ainda que a gente esqueça a situação fundiária do RK, tem toda essa questão da origem irregular dele como área urbana. Né? Então, e aí o motivo de tudo que aconteceu. Evidentemente que essas benfeitorias que foram feitas, e isso aí tudo deve ser considerado, né, na metodologia utilizada pela TerraCap para chegar ao valor. Agora, uma coisa que a gente tem que colocar no papel, efetivamente, é o custo desse tempo de vida e de insegurança jurídica. Isso tem um valor muito maior do que a gente imagina. Né? Você pensar em continuar nessa discussão
de quem que é a área, se é a área privada, se pertence a esperar resolver todo esse embrolho jurídico para você buscar uma segurança jurídica. A gente está falando aqui de gerações, né? Então é esse valor que muitas vezes não aparece, que precisa ser colocado no papel para ver se vale a pena continuar essa briga, né? Então, considerar tudo isso, além da questão fundiária, existe uma questão relacionada ao nascedor da área como núcleo urbano, que não observou toda a legislação que existe sobre isso, essas concessões que já existem por parte do Estado, no sentido de se fazer uma venda direta, de se permitir que um órgão assuma essa regularização de uma forma centralizada. Às vezes eu fico muito preocupado com algumas pessoas, algumas regiões aqui do DF, que as pessoas estão tão preocupadas com a questão fundiária que esquecem da questão da regularização. Aí entram com milhares de ações de usucapião, falando evidentemente de áreas particulares, e de repente a propriedade ela fica difusa em milhares de proprietários. E aí como é que faz a regularização? Quem que vai tocar a gestão dessa questão extremamente complexa que é uma regularização? Então eu estou falando isso aqui, eu não estou defendendo o interesse da TRK, muito pelo contrário, né? Não é papel do Ministério Público, não é papel do Ministério Público também defender interesses privados, particulares, né? Evidentemente a questão social está sempre preocupada, a questão ambiental está preocupada, então a questão urbanística que é o foco principal da nossa atuação, porque um núcleo urbano desse tamanho aqui, ele tem um impacto muito forte sobre mobilidade urbana, sobre transporte público, sobre equipamentos públicos, né, hospitais, escolas, etc. Uma série de questões que precisam ser... Eu só preciso fazer mais essa intervenção, Márcio, para lembrar essas questões. Né? O Estado também está fazendo concessões. Né? O Estado errou e essas pessoas, foi citado aqui o irmão Aires, já foi inclusive condenado, né, e a sociedade é isso. Não é porque a pessoa está lá à frente do governo X ou Y que ele é acima de qualquer suspeito, né? Então é mais uma questão para a gente se preocupar, infelizmente. O Márcio aqui até falou da importância dessa política mais participativa, da gente assumir um pouco dessa participação. Nós estamos aí com a revisão do TDOT, agora a revisão do TDPU, ou seja, se a gente continuar simplesmente achando que alguém cuidando dos nossos interesses, a gente vai sempre continuar pagando por isso. Então, muito obrigado por mais esse espaço para manifestar. Registrar bem na fala da Analinês, uma fala legítima, falando da Incol, né? Caiu aqui esse plano, Renato Melo. Trouxe aqui informações muito importantes da adequação do financiamento, do perfil de cada um dos condôminos. Também trouxe aqui informação relevantíssima que o órgão de conciliação tem a responsabilidade de primar por um espaço de segurança. Eu gostaria, assim, de contar com todos que tenham um pouco, assim, a partir dessa visita técnica, um pouco mais de segurança. Porque se o órgão de conciliação não conseguiu oferecer isso, né, a gente falha primordialmente no nosso papel. Mas ouvir aqui dele foi muito importante, porque ele fala
O Estado está fazendo concessões também. Nós estamos aqui. O Ministério Público está aqui, o fiscal da lei, o fiscal da ordem jurídica está aqui, ó, do meu lado. Né? Então isso é muito poderoso. Né? Eu gostaria de dizer o seguinte, está sendo um sucesso a nossa técnica, porque estamos escolhendo todas as manifestações, narrativas importantes, repertório legal aplicado ao STES, para que a gente prossiga e que vocês se sintam mais seguros. A segurança plena não vai conseguir. Mas um pouco mais de segurança do que numa ação judicial tradicional, a gente quer oferecer. É por isso que a gente veio aqui para ouvir todos, todas. Eu fiquei muito feliz com o depoimento da Marinês, que mostra assim, a intuição judicial também é importante, a gente tem que ouvir a nossa intuição. Se der uma voz para mim e falou assim, vai lá, não é voz de comando, gente, é uma voz do bom senso. A gente gosta realmente de mais elementos fáticos, estar perto da realidade, ouvir as pessoas, para que realmente a gente chegue a um caminho mais justo, mesmo em termos de conciliação. Uma palavra, unicúmica subsíndica, né? Eu gostaria de colocar aqui uma ponderação sobre o surgimento dos loteamentos das cidades no Distrito Federal. Se a gente voltar para o ano de 1980, década de 80, começo de 90, o Distrito Federal era todo irregular. Não existia lei. O que o governo na época fez? Para a população de baixa renda, ele abriu ruas, criou Samambaia, Riacho Fundo, todas essas cidades aí, Itapuã, criou Paranoá, foi fazendo tudo sem ordenamento nenhum, sem fazer o que a Constituição manda, que é garantir vias asfaltadas, escola, equipamento público, atender a população. Jogou a população ali igual joga porco de chiqueiro. A mesma coisa aconteceu com a classe média. A classe média não tinha para onde ir. Ou caía na mão da Encol, ou caía na mão da OK, das grandes construtoras aqui, com os preços absurdos, não tinha para onde ir. Foi obrigado a procurar condomínios. Eu acredito para vocês que não foi muitas vezes por querer morar em condomínio, falta de opção. Porque ninguém ia sair do plano piloto para vir para o meio do mato atolar na lama. Foi o que aconteceu com a maioria dos condomínios. Agora vamos ver a solução dos problemas. Como foi solucionada essa técnica? A população de baixa renda, talvez por não ter nada e já não ter nada, partiu para o confronto. Fechou vias, rodovias, fez o diabo, forçou o Estado a mudar. Foi criada lei, criada legislação, entrou em consenso, então todo mundo conversou e resolveu que criou-se soluções de legalizar a cidade. O Estado foi lá, fez águas pluviais, asfaltou, fez rede de esgoto, construiu escola, colégio, a gente anda em todas elas aí, inclusive a estrutural que foi criada em cima de um aquífero que não podia ser criado de jeito, não foi criada. Está lá a cidade, está errado ter criado a cidade? Não, não está, as pessoas precisavam morar. Agora, por que os condomínios continuam até hoje? Para mim tem dois motivos. Um, porque a classe média é mais pacata, é mais legalista, procura fazer as coisas mais direitinho, ir atrás das coisas e tentar fazer dentro da legalidade, como é o caso de muita gente que comprou aqui porque tinha uma escritura. Outra coisa que a gente tem que levar em conta, por que não regulariza os condomínios? Aí vem um fator político. As grandes construtoras do Distrito Federal não querem. Toda vez que tinha lançamento de empreendimento novo, o Estado batia em cima dos condomínios e fazia derrubada de casa. Como foi aqui no RK em 97, em 2007, quando estava construindo no Noroeste. Entrou aqui, derrubou na cidade inteirinha aí. Para quê? Forçar as pessoas a comprarem lá. Quem tinha dinheiro não tinha condomínio. Eu vou botar meu dinheiro em risco. Aí eles batem em cima dos condomínios. É uma forma de forçar quem tem investimento e ir para esses lugares. Noroeste, na época lá, chegou a ser vendido um prédio lá, o lote, a 13 mil metros. Hoje eu acho que está sendo vendido a 8. Quem foi lá para o início perdeu dinheiro. A pessoa não vinha para o condomínio porque ia perder. Então isso aí até hoje
ver esses loteamentos, empreendimentos novos que estão sendo feitos em todo o Distrito Federal aqui. Inclusive tem um enorme aqui na frente, que vai levar água, luz elétrica e tudo para lá. Ele tem muro lá que foi feito recente, depois de 2018, agora do TLC dos muros, muro todinho fechado aqui com mais de 4 quilômetros de extensão. Vai ver o proprietário daquele lote lá e de onde vai ser o empreendimento, qual condomínio vai ser construído lá. Então, os condomínios que estão nessas faixas irregulares, se eles forem regularizados, as pessoas vão ter opção de investimento, não vai pagar absurdo por esses loteamentos novos caros. E esse é um outro fator que a gente tem que levar em consideração aqui no Distrito Federal. E voltando aqui para a questão nossa aqui do mercado, todo mundo aqui comprou e fez tudo que foi falado. Nós corremos atrás da licença, fizemos acordo com o vizinho que não tinha área para lançar as águas, construímos as bacias. As licenças que eram emitidas eram com a obrigação de fazer. Ou fazia ou fazia. Foi tudo feito. A hora que chegou no final, assim, que a gente falou assim, o condomínio RK agora está pronto, tá tudo pronto, não tem erosão, o prédio comprido, plantado, as erosões que tinham, tudo acabou. Em vez de a gente ser pego como exemplo para mostrar para a cidade como a sociedade pode se organizar e resolver um problema social e resolver um problema ambiental, a gente é punido com a sentença draconiana. É um absurdo um negócio desse. Então, é punição em cima de quem mora em condomínio irregular por vários motivos. E um desses é garantir os financiamentos de quem está fazendo. A Terra Cap tem uma responsabilidade imensa em cima do RK, porque foi ela que atestou toda a documentação e fez. Então, nós temos um processo na justiça que todo mundo fala que dura mais 30 anos na justiça. Eu acho que a comunidade aqui está até disposta de abrir mão de discutir o mérito dessa sentença se tiver um acordo. Acordo, tem que ter assim, eu falo assim, ó, eu tenho um pedaço de pão e faço um acordo. Eu fico a metade da metade. Isso é um acordo. Agora, assim, eu te dou a casquinha aqui, você me compra o restante do pão, isso não é acordo. Isso é imposição. É o que a Terra Cap está fazendo com o RK. Ela fala assim, olha, vocês fazem uma declaração abrindo mão da sua escritura, declarando que a terra é pública. Depois disso, vocês compram da gente de novo pelo preço que a gente está dando para vocês. E não é um preço de quem está negociando, é um preço de quem está impondo. Porque o preço que eles impuseram aqui para a gente, aqui no RK, que eles falaram, é maior do que o praticado pela própria Terra Cap aqui na região. 50% mais caro do que o imposto pela Terra Cap aqui na região. Os condomínios aqui da região, que estão sendo legalizados pela urbanizadora Paranazinho, eles estão com preço muito inferiores. A Paranazinho é uma empresa particular que visa lucro. Está muito mais barato, eles estão cumprindo uma função social muito melhor do que a Terra Cap e o GTS estão fazendo. Então, eu acho que e tem outra coisa, aqui no Império, por exemplo, só para citar, foi muito mais barato o preço e eles fizeram uma rede de drenagem de águas pluviais lá de mais de 30 milhões de reais. Aqui nós fizemos a nossa. Então, a diferença de preço praticada, que a Terra Cap está praticando lá em Vicente Pires, em todos os lugares onde ela está indo, e principalmente aqui no RK, ela não assume a responsabilidade dela com a escritura, ela não abre mão de nada, ela vem com a faca no pescoço, usa essa sentença da vara do meio ambiente no nosso pescoço, só se vocês não aceitarem, ele é uma multa de 20 milhões em cima de vocês. Então aceita nosso preço aqui, que a gente negocia, conversa com o Ministério Público, cai essa multa, cai tudo. A conversa é nesse nível. Então eu fico abismado de ver como que chega num ponto desse. E eu acredito muito na conciliação, eu sei que trabalho na justiça, eu sei como a coisa na série funciona. Então eu espero que a gente aqui consiga um avanço, de que mesmo se a gente não consiga a titularidade das terras, de tudo, que a gente consiga um acordo. Seu, é meu, vamos chegar num acordo. Acordo é isso. Vamos ver para cá, vamos para cá, e chega no meio e faz um acordo. Isso eu acho que a comunidade da RK está disposta a fazer. E é isso que eu, no meu ponto de vista, acho que todo mundo espera que a gente consiga com isso. Que a Terra Cap veja, reconheça que ela tem participação grande nessa questão do RK, reveja essas posições e, se for o caso,
vamos tentar ver com o deputado, com coisa, com tudo, e mudar a lei, o governo se quiser, a procuradoria se quiser, e fazer uma mesa redonda, né, e assinar um TAC com todo mundo, com o TRTAC, Ministério Público, Procuradoria do GDF e tudo, a gente assina. Vamos resolver e solucionar esse problema. Eu acho que todo mundo aqui quer isso e quer sossego. E caso saia um acordo de financiamento, se for o desfecho for esse, com essa questão da idade que a Maria colocou, eu sugeriria que o financiamento não olhasse a renda da pessoa, que o imóvel ficasse alienado ao investimento. Se a pessoa morrer, passa para o outro, que a pessoa recebe a dívida. Então você não causaria problema para as famílias que não têm condição. Pode fazer uma alienação de um negócio desse, no caso de sair um acordo. Então, essas são as sugestões que eu teria e estou muito satisfeito com a reunião e com a sua posição. Muito obrigado. Obrigado pela sua fala. E dizer que o Renato, né? Está dizendo que é desse jeito, né? Mas dessa forma, por alienação fiduciária, a gente não paga nada na alienação financeira, a unidade imobiliária era Então, eu quero agradecer a todas as pessoas, novamente, aos presentes. O objetivo foi alcançado, né? Mesmo no acordo, a gente tem posições dialéticas, isso faz parte da democracia participativa, esse é o intento. A gente tenha muitos fundamentos e agora eu poderia conduzir essa conciliação de uma forma muito mais assertiva, vindo aqui, ouvindo principalmente aí a própria comunidade, a gente fica realmente esse aspecto filosófico dos condomínios e das RAs em Brasília. É importante a fala do subsídio. Né? Porque há essa diferenciação. Então, é bem relevante. Também tem um aspecto criminal e tudo. É claro, todos nós estamos envolvidos nisso. O Estado brasileiro é muito falho. Mas a conciliação quer sempre ter a pretensão de fazer valer a vontade de todos, né, para a construção de uma coisa. Então esse é o nosso objetivo. Agradeço aqui a presença de todos, todas, e uma boa tarde. Muito obrigado.